Porque os cálculos renais se formam. Os cálculos renais podem ser hereditários. Para evitar o seu surgimento, recomenda-se beber bastante líquido, de 6 a 8 copos de água por dia, e evitar o álcool e a cafeína. Os cálculos renais, pedras nos rins, ou nefrolitíase, são uma massa dura, que se formam graças aos cristais presentes na urina. Muitas vezes, os compostos químicos naturais presentes na urina previnem a formação dos cálculos. No entanto, a doença pode aparecer, por isso, é necessário conhecer os sintomas, efeitos, causas e possíveis tratamentos para curá-la. Além disso, caso não seja tratada a tempo, pode causar danos irreversíveis e reincidir constantemente. Por outro lado, é importante saber que existem diferentes tipos de cálculos renais, sendo necessário analisá-los para buscar um tratamento e construir uma vida saudável, a fim de que o problema não volte a acontecer. Causas da formação dos cálculos renais. Cerca de 5% das mulheres e 10% dos homens sofrem de cálculos renais nos Estados Unidos ao longo de suas vidas. Essa doença dolorosa representa uma perda de 2 milhões de dólares por ano e ocorre pela presença de uma quantidade de substâncias específicas na urina. Dessa maneira, formam-se pequenos cristais, que se transformam em cálculos, e podem demorar semanas ou meses para adquirir consistência e solidez. Pessoas que não tomam líquido o suficiente têm mais risco de desenvolver a doença, logo, a probabilidade de que ocorra é maior em pessoas que produzem menos de 1 litro de urina por dia, o que equivale a aproximadamente 1/4 de 1 litro. Os cálculos podem ser eliminados do corpo sem causar efeitos permanentes, são dolorosos e têm a capacidade de se formarem outras vezes, caso um tratamento não seja estabelecido e seguido. Assim, caso reincidam muito tempo após o tratamento, podem causar danos no rim e outros efeitos adversos. O Dr. Glenn Preminger, diretor do Centro Completo do Cálculo Renal de Duke e professor de cirurgia urológica da Universidade de Duke, afirmou que não há nenhuma dúvida que os cálculos renais estão relacionados à obesidade. O doutor também participou como coautor em resultados parecidos de um estudo publicado no jornal of Urology. Sintomas. É muito comum que, na formação dos cálculos renais, não apareçam sintomas até que os cálculos desçam pelos condutos chamados ureteres, pelos quais a urina é transportada até a bexiga. Dessa forma, quando os cálculos se formam, podem bloquear a área e prejudicar a passagem da urina desde os rins. Existem diversos sintomas associados à doença. O principal é a dor intestinal, que começa esporadicamente de forma repentina, e pode desaparecer da mesma forma. Assim sendo, existem duas maneiras de sofrer essa dor. Na primeira, a dor se localiza em um dos lados inferiores das costas, ou na área abdominal. Já na segunda, a dor tem a possibilidade de se estender aos testículos, dor testicular, ou na região da virilha, dor inguinal. Outros sintomas são vômito, sangue na urina, náuseas, cor anormal da urina, calafrios, febre e efeitos. Dentre os efeitos, há possíveis complicações. Caso o problema não seja tratado, seja ignorado, podem surgir complicações mais sérias devido ao fato de que os cálculos se tornam um obstáculo para o fluxo de urina. Além disso, tais complicações vão desde lesões renais a infecções recorrentes a inúmeras outras. Possíveis complicações: infecção das vias urinárias, uropatia obstrutiva unilateral aguda e branqueamento do ureter.
dano renal e problemas com a cicatrização, reaparição dos cálculos, perda das funções ou diminuição do rim danificado. Tipos de cálculos. É preciso considerar que existem diferentes tipos de cálculos, assim, torna-se mais fácil não só identificá-los, como também o tratamento mais adequado. Cálculos de cistina. Podem se formar em pessoas com transtornos de cistinúria, que é hereditário e pode atingir tanto aos homens quanto as mulheres. Cálculos de cálcio. Esses são mais comuns, e os homens com idades entre 20 e 30 anos são mais suscetíveis a apresentá-los. Se formam quando o cálcio é combinado com diferentes substâncias como fosfato, o carbonato ou oxalato, a substância mais frequente. Esta última substância pode ser encontrada em vários tipos de alimentos, como o espinafre, ou em suplementos de vitamina C. Além disso, outras doenças do intestino delgado incrementam o surgimento de cálculos de cálcio. Cálculos de ácido úrico. São mais comuns em homens do que em mulheres, e podem acontecer após quimioterapias ou gota. Cálculos de estruvita. Surgem em mulheres que têm infecções urinárias, e podem crescer até tamanhos capazes de tornar a bexiga, os rins e os ureteres totalmente incomunicáveis. Além disso, outras substâncias podem formar os cálculos, como os medicamentos indinavir, aciclovir-etriantereno. Tratamento. O tratamento dos cálculos renais podem começar com uma dieta especial. Após o médico averiguar o tipo de cálculo e realizar diferentes exames para determiná-lo, é possível receitar uma dieta específica necessária para diminuir a quantidade de cálculo ou eliminá-los. Um nutricionista pode sugerir um novo cardápio, mesmo que, em qualquer dieta, seja muito provável a mudança da quantidade de potássio, sal, líquidos, proteínas, oxalato e cálcio consumidos normalmente. Uma maneira de evitar os cálculos e acabar com eles é beber entre 6 e 8 copos de água por dia, para que o corpo possa produzir uma grande quantidade de urina. Porém, a dor pode ser muito intensa, o que torna o consumo de analgésicos narcóticos necessário. Além disso, se a dor for insuportável, o paciente precisará ser hospitalizado com a necessidade de ingerir de líquidos através de uma veia, intravenosos. Junto a isso, o tratamento específico depende do tipo de cálculo formado e os sintomas causados. Caso sejam pequenos, os cálculos tendem a sair sozinhos. Caso o corpo os expulse, será preciso coletar a urina para analisar o cálculo e evitar futuros inconvenientes. Dessa forma, a depender do tipo de cálculo, existem alguns medicamentos que o médico pode receitar a fim de prevenir a formação ou estimular a decomposição, diminuindo a concentração das substâncias que o estão formando. Podem ser os seguintes: diuréticos tiazídicos, antibióticos que servem para os cálculos de estruvita, um mineral da classe dos fosfatos, citrato de sódio e bicarbonato de sódio alopurinol, para tratar os cálculos de ácido úrico, soluções de fosfato. Se a cirurgia for necessária, o cálculo ou os sintomas devem cumprir as seguintes características. O cálculo tem que ser suficientemente grande, o que inviabiliza que saia sozinho. O cálculo deve estar obstruindo o fluxo de urina, o que provoca danos renais e infecções. O cálculo deve estar em crescimento contínuo. A dor deve ser extrema e insuportável. Contudo, os tratamentos são ótimas opções, pois são menos invasivos. Vários deles não causam complicações sérias. A nefrolitotomia percutânea é utilizada quando os cálculos são muito grandes e estão perto do rim ou dentro dele. Se isso ocorrer, o cálculo será removido por uma sonda chamada endoscópio, introduzida no rim através de uma pequena incisão cirúrgica. A ureteroscopia é uma opção de tratamento para quando os cálculos se localizam nas vias urinárias baixas.
litotripse extracorpórea. Nesse tratamento utilizam-se ondas de choque para suprimir os cálculos menores do que meia polegada. Os cálculos devem estar alojados no ureter ou perto do rim, para que o método seja eficaz. Dessa maneira, implementando ondas de choque ou ondas sonoras, os cálculos são quebrados, e posteriormente, facilmente eliminados pela urina. Por outro lado, em algumas circunstâncias a cirurgia aberta ou nefrolitotomia é necessária. Porém, só é empregada se os outros métodos não puderem ser executados, ou não funcionarem. Dicas para evitar a formação de cálculos renais. Se considerar essas dicas específicas, como uma simples mudança na alimentação, será possível evitar a formação de cálculos renais. Por outro lado, caso já sofra de cálculos renais, ou já sofreu, é preciso tomar algumas precauções para evitar futuras complicações ou reincidências. Os cálculos renais podem ser hereditários. Além disso, se ocorreram anteriormente, é recomendável tomar líquidos em abundância. Como já mencionado anteriormente, entre 6 a 8 copos de água por dia, para que o corpo possa produzir urina o suficiente. Alguns especialistas sugerem o consumo de 12 copos de água por dia. Com respeito aos líquidos que devem ser ingeridos, não esqueça que alguns líquidos têm a capacidade de nos desidratar mais rápido. Por isto, é melhor evitar consumi-los. Por exemplo, bebidas que contenham cafeína ou álcool. É preciso considerar o tipo de cálculo presente para fazer uso do medicamento correto. Alguns, ao serem consumidos, têm o poder de diminuir certos compostos presentes na urina e que geram os cálculos renais, ou servem para reduzir a disposição que a urina tem para formá-los. É possível realizar mudanças na alimentação para evitar que substâncias ingeridas formem cálculos renais e possam provocar a reincidência deles. Dessa maneira, recomenda-se diminuir o consumo de lácteos, como queijos e leite. Caso apresente cálculos de oxalato, é preciso diminuir o consumo de bebidas gasosas, amendoim e chocolates. Se forem de cistina, é preciso reduzir o consumo de peixes. Para aqueles que sofrem de cálculos úricos, consumir carne, anchovas e frango não é recomendável,